Olá, pessoal, eu sou o Vinícius, dando continuidade aí no assunto de inspeção. O meu trabalho trata de sistema de visão computacional para inspeção da corrosão em estrutura metálica na indústria de petróleo, gás e energias renováveis. O meu orientador é o professor Emanuel Estrada, tá? Eu sou mestrando de engenharia da computação. Então, de forma geral, aqui eu gostaria de introduzir o assunto demonstrando que a cadeia de petróleo e gás ela é muito afetada pela corrosão, porque a corrosão ela está muito condicionada ao meio que ela está inserida, né? E muitas vezes na estrutura offshore a gente tem tanto a parte de água, os sais envolvidos, isso tudo numa indústria tão metalizada como a indústria de petróleo e gás tende a oxidar diversos tipos de estruturas. A gente viu ali no trabalho da Lu que ela se concentrou nos tanques, né, na inspeção dos tanques. Aqui eu quero abordar de modo geral como a gente tem uma oportunidade em toda a cadeia, tanto na parte offshore, as FPSOs, tanto a inspeção dos cascos, como a parte de topside, todas as tubulações, estruturas e tanques envolvidos nessas embarcações, né? Também em plataformas, a gente tem toda essa estrutura metalizada, elas precisam passar por processo de inspeção contínuo, né? E trazendo para a parte onshore, a gente tem as tubulações de gasodutos, oleodutos que atravessam aí o país. Agora, no próximo slide, a gente vai perceber como é uma estrutura bem grande e tende a crescer, é o que nos motiva e justifica continuar as pesquisas, estudos nessa área, tá? E também demonstrar um pouco aqui na parte de distribuição e armazenamento do combustível, também se envolve muito a parte de aço nos tanques, nas tubulações, nos registros, em tudo que envolve aqui a cadeia, a gente está vendo o aço carbono por tudo, e todo esse aço é passível de corrosão, ele que está constantemente sendo atacado pelo meio que ele está inserido, né? Então, a importância de realizar uma detecção e uma predição aí num possível dano e numa falha justifica aí uma antecipação a uma possível falha, né? Eu já antecipo aqui a justificativa, justificando o porquê da gente fazer essas pesquisas, que muitas das falhas acontecem por conta da origem do mecanismo da corrosão, né? Aqui num estudo do Koch, ele citou que um custo aí cerca de 3,4% do PIB global, que dá cerca de 2,5 trilhões de dólares, está envolvido nessa cadeia de inspeção, nessa área de controle da corrosão, né? Então, isso sem contar a questão individual e outras consequências que não estão mensuradas aqui nesse dado, nesse estudo. Então, a gente entende que qualquer iniciativa que venha a reduzir uma possível falha vem também de encontro aí o que o Pedro falou do ESG, então a prevenir possíveis falhas, a possíveis acidentes que possam ser causados, né? Então, em situações em que a gente pode colocar tanto o meio ambiente, né, degradar o meio ambiente numa possível rompimento de uma tubulação, por exemplo, como também numa possível um acidente maior envolvendo os humanos, que pode estar inserido aí num processo de inspeção, ou em alguma dessas áreas, como em navios ou plataformas, em que possa ter algum tipo de falha e colocar essa estrutura em risco. Então, isso justifica aqui a nossa iniciativa de pesquisa, de estudo nessa área. Eu quero continuar motivando e justificando o porquê da gente continuar estudando esse tipo de assunto da corrosão e da inspeção, porque justamente a gente já tem uma malha, ali eu falei um pouco das estruturas de produção, de storage, né, de armazenamento, distribuição, mas aqui eu trouxe um dado aqui nesse mapa, onde tem traçado o gasoduto, essa linha preta, a gente já tem a principal malha brasileira, que já consta em mais de 9 mil quilômetros, e alguns outros estudos que já estão aprovados, como essas linhas, pontinhos em vermelho aqui, essa aqui que liga, eu acho que ali próximo a Porto Alegre, vai ligar o gasoduto da Argentina. Então, isso aqui já, os pontos vermelhos já estão aprovados. Então, isso nos motiva e nos justifica o porquê manter os estudos, porque a gente aí tem uma malha maior, aí mais de 2 mil quilômetros de gasoduto já aprovado para ser construído.
fora alguns outros que estão na linha verde que ainda estão em estudos, mas mais para frente possivelmente podem ser aprovados e justificar aí a continuidade desse foco na área de inspeção. E eu também gostaria de trazer um paralelo. Eu ouvi um webinar de um professor esses dias aqui num PRH, acho que do Rio de Janeiro. Na verdade, não é um professor, ele é gerente de tecnologia da Shell, e ele trouxe esse slide que nos motiva e justifica manter esse estudo, porque ele trouxe que a gente tem 52 FPSOs aí operando, e num prazo aí de até 2027, um acréscimo de mais 10 a 15 FPSOs. Então, a cadeia tende a crescer, tanto na parte de gás também, quanto na parte de produção offshore, né, nessas descobertas do pré-sal. Então, justifica muito isso, né? Então, aqui também mostra que o Brasil utiliza bastante FPSO na sua produção, e a tendência é aumentar esse uso, um custo, aqui um valor de investimento aí aproximado nesse período de quase 100 bilhões de dólares. Então, isso para demonstrar que é justificável a gente manter esse estudo, né? Então, focando um pouco mais no problema que eu quero atacar, que eu quero resolver, e trazendo um pouco o paralelo ali com o trabalho da Lu, por isso que eu acho que tem bastante sinergia, e alguns trabalhos que eu ando vendo na literatura, alguns trabalhos que estão sendo publicados, eles trabalham muito na parte de deep learning, né? De classificar as imagens, mas tudo o que eu tenho visto são comparações de metodologias de deep learning, de visão computacional, qual que aplica bem na parte, por exemplo, de inspeção de tanque, outra na parte offshore. Então, alguma técnica é melhor, por exemplo, o deep learning funciona muito bem para tanques que já a gente tem mais dificuldades, que vai ver aqui para frente alguns desafios como incidência de luz. Então, aqui só para definir um pouco mais o problema, a gente pode encontrar nessa área de corrosão diferentes tipos de falhas, diferentes tipos de defeitos, né? Eu quero chamar de defeitos. Então, a gente tem os pitchings, que eles podem ser localizados, em que a gente viu ali no trabalho da Lu, em que ele tem até uma escala dos pitchings, né? Sendo muito denso ali, a área praticamente pode ser considerada toda corroída, né? Mas a ideia seria utilizar a visão computacional para justamente mapear. Aqui já é uma falha, aqui, um defeito de 15 centímetros, que o próprio olho nu já consegue detectar. Então, alguns tipos de defeitos, né? Aqui outro pitching, aqui próximo à solda, que costuma ter muito, próximo às soldas, onde há uma transformação do material ali, por conta da tensão que é provocada na hora do efeito da solda, do processo de solda, né? Pode haver uma mudança ali no cristalino do aço, então muitas vezes aquilo ali pode corroer, tirar uma camada protetora que possa ter sido colocada ali, adicionada na estrutura, como aqui a gente pode ver que é uma pintura que pode ter uma espécie de proteção a mais, né, no aço, mas mesmo assim a gente nota que o pitching aqui já está começando a surgir. Então, alguns desafios nessa área, né? A gente pôde ver ali pelo trabalho da Lu que são tanques muito grandes, né? Então, são lugares que é um risco para o humano, e é um lugar em que o humano tem um difícil acesso, muitas vezes, né? E aqui eu coloquei essas imagens de alguns tanques, né? Para demonstrar que para o humano já é difícil, e colocar um drone também aqui também pode ser um desafio. E talvez correlacionando com o trabalho do Igor aqui, talvez um estudo de nuvens de pontos pode fazer, e também correlacionando com o do Pedro, um estudo de trajetória, né? Então, vejo que os trabalhos eles são convergentes. Eu trouxe essa imagem aqui também da palestra do professor ali que houve no webinar. Na verdade, essa imagem aqui é de uma empresa que ele desenvolveu um crawler, e aqui mostra um desafio que ele está inspecionando a parte do navio, né, embaixo d'água, além da turbidez, né, que tem que ser tratada na hora dessa inspeção visual utilizando câmera. Aqui tem uma série de compósitos aqui, de sais, de componentes que vão encruando na estrutura. Então, eles, além de ter um crawler para fazer essa inspeção visual, eles também tiveram que colocar alguns mecanismos para fazer uma limpeza, uma remoção desse material, para depois o sistema de inspeção fazer esse mapeamento. Então, é um grande desafio também a parte aqui, né? E não é submersa, mas a parte submersa também a gente tem uma série de desafios aí
encontrado. Eu coloquei aqui porque a gente também trata de energia renovável e em alguns trabalhos pude perceber que alguns descomissionamentos de algumas plataformas, aqui não é o caso, já é uma estrutura sendo fixa mesmo, mas está sendo muito utilizado a parte de offshore para geração eólica, né? Então, são estruturas grandes, metálicas, distantes da costa, onde o uso de alguns equipamentos, como o drone, né, o VANT, melhor falando, e o uso da visão computacional, da inspeção visual, ela é imprescindível para que tu mantenha o controle dessa estrutura, o mapeamento dessa possível oxidação, né, desse material que, em sua predominância, é o aço, né, bem metalizado a indústria. Aqui eu quis trazer um pouco do estado da arte, né, eu trouxe novamente aquela foto, que justamente é uma empresa americana que desenvolve esses equipamentos para inspeção, e eles já atuam, então eles estão na vanguarda aí, né, pode-se dizer, da inspeção. Então, eles já têm esse equipamento, ele faz essa remoção, ele faz essa inspeção, ele faz o mapeamento. Um mapeamento como esse pode chegar a uma área aí de mais de 9 mil metros quadrados, então é bem extenso, envolve uma série de desafios. Também uma inspeção de dutos, né, submersos, tanto a parte externa, como existem iniciativas aí, tanto na literatura, como algumas empresas fazendo método de inspeção por PIG. Na sexta-feira, eu acho que teve uma live, um webinar aí, até a professora colocou. Então, ele demonstrou que o grande desafio de inspecionar um riser, por exemplo, é que o riser ele é como se fosse um duto corrugado. Então, pode ser que o PIG trave ali numa inspeção interna. Eu vi um trabalho também que ele desenvolveu um projeto para fazer um PIG de inspeção interna utilizando câmeras e visão computacional, só que é um desafio tão grande porque ele faz a inspeção conforme ele não para a estrutura do gasoduto, por exemplo, o gás está seguindo o seu fluxo e o PIG está seguindo nessa velocidade fazendo inspeção, mas envolve um equipamento com bateria, num meio gasoso, em que é altamente explosivo, então é um ambiente bem crítico, então é um desafio bem grande. Então, aqui o estado da arte para inspeção de juntas de dutos, né? Aqui ele é um mecanismo que ele percorre aqui todo esse perímetro do duto, inspecionando, só que neste caso ele não utiliza visão computacional, ele está utilizando um sistema de ultrassom em que ele consegue medir, inclusive, a espessura da chapa e consegue verificar se a chapa tem a espessura suficiente para uma falha ou não, então ele consegue fazer essa detecção. E aqui algo que eu não encontrei muito, essa inspeção eu encontro muito na literatura, que é muito feita inspeção visual, né, ainda, a parte de dutos, então acredito que está tendo algumas iniciativas com o uso de drone, e a visão computacional vai ter que ser embarcada nesse drone para fazer essa inspeção. A gente pode perceber nos slides mais no início, em que é uma estrutura que percorre o país inteiro e é muito grande. Então, um equipamento robótico aí é fundamental para conseguir ter uma cobertura, uma melhor acurácia, né? Então, vindo para a minha proposta, para o meu objetivo, é justamente trabalhar na camada de visão computacional. Aqui eu não quero me preocupar nos sistemas de controle dos robôs, ou qual robô vou embarcar, se vai ser um PIG, ou um drone, ou um crawler. Nesse momento, eu estou preocupado em dar uma visão para o equipamento, dar uma visão para uma máquina, para um VANT, para um crawler. Então, a ideia é eu trabalhar uma visão computacional para que, em tempo real, ele consiga fazer um mapeamento daquela área e ele extraia dados, e aí talvez integrado com o trabalho, por exemplo, da Lu, em que a gente extrai alguns dados e uma inteligência, uma deep learning, faça a classificação e consiga fazer essa redundância. Então, eu acredito que pode estar sendo aqui na parte de captura, né? A parte inicial, onde a gente captura, onde a gente dá eu costumo dizer que a gente adiciona uma camada de inteligência para o equipamento, para a máquina, né? Então, a ideia é trazer aqui inspecionar uma área corroída, digitalizar essa área e dizer se essa área está corroída ou não e o quanto que ela está corroída, tá? E até mesmo a gente mapear, saber geograficamente onde é que está essa corrosão naquela área estudada. Então, entrando um pouquinho mais com meus resultados, em que eu ainda estou trabalhando, eu ainda tenho poucos dados, poucos datasets, até peguei emprestado essa imagem do dataset da Lu,
em que eu criei um algoritmo em que a gente faz um processamento de imagem utilizando a biblioteca OpenCV, em que a gente pega uma imagem original, e a imagem da Lua ela já está até tratada no sentido de ter sido... ela está em um canal só, que é um canal em tons de cinzas. Então, a ideia é que a gente capture uma imagem original em tempo real, a gente trate essa imagem, transforme ela em tons de cinza, com isso a gente reduz a quantidade de informação a ser processada, né? Uma imagem como essa, 400 por 400, a gente tem aí quase 500 mil de pixels para ser processado, então a gente reduzindo essa camada, a gente também ganha com processamento. Então, falando um pouquinho da técnica de processamento e segmentação, a ideia é que a gente pegue a imagem original. Neste caso aqui, eu trouxe só como curiosidade, a gente pode passar um filtro gaussiano, fazendo com que a gente dê um efeito, mude a frequência, na verdade, aqui, né? E faça com que dê uma suavização no pixel, tá? Fazendo com que seja mais fácil a gente chegar nessa imagem aqui mais à direita, que é o threshold, que é basicamente a binarização da imagem em tom de cinza. Então, a binarização, esse threshold, a gente quer encontrar o limiar ali, aonde a vizinhança, a troca de coloração dessa textura, ela vai fazer tudo que é próximo a um limiar que a gente estabelecer. Lógico, cada foto, vai ter frame, vai ter o seu limiar, né, específico, não vai ser homogêneo. Então, a ideia é que a gente pegue esses pixels e, através desse limiar, tudo que estiver mais próximo a esse limiar, a gente binariza, a gente transforma em valor 1. Então, tudo que está mais próximo do valor branco em pixel, no caso, eu vou pegar esse pitching aqui do canto, ele pega e transforma tudo, em vez de tom de cinza, ele deixa esses valores desses pixels aqui em valor 1, e o resto tudo em valor 0. Então, com isso, a gente consegue separar e isolar esse possível defeito. Mas acredito que ainda não é o suficiente que a gente consiga ter uma boa acurácia, uma boa exatidão desse defeito, a gente precisa continuar um tratamento. Então, a gente, com outra técnica, né, continuando a técnica de processamento, a gente faz uma dilatação, que é justamente ele pegar a vizinhança mais próxima desse valor e transformar em 1. Então, aqui a gente consegue ver que nesse defeito maior, o que antes aqui tinha um caminho todos em valores 0, ele começa a dilatar, né, todos os valores da sua vizinhança que estão mais próximos aí desse limiar e continua dilatando e transforma em 1. E aí a gente passa para uma próxima etapa, a gente dilatou, né, a gente preencheu com branco, que no caso, que é branco, a gente entende como um valor 1 do pixel, e depois a gente volta erudindo, para justamente reduzir ruídos e possíveis pontos que não são defeitos, mas talvez um pixel, um problema aí que a foto pode ter uma baixa resolução. Então, a gente faz aqui um processo de erosão, a gente pode fazer 1 ou 2 vezes a dilatação, a erosão, e depois voltar. Um algoritmo que eu dei de exemplo para os colegas, a gente acabou fazendo uma dilatação, 2 erosões e uma dilatação, e ao final desse processo a gente tem uma imagem morfológica. A ideia da morfológica é justamente reduzir o máximo de ruído possível nessa imagem, e aí a gente consegue separar esses pontos, e ao final desse processo a gente conseguir buscar o contorno desses pontos. Então ele vai pegar o valor dessa fronteira, né, do que é 1 e 0, e vai colocar num vetor, digamos assim, de forma mais trazendo para a programação, e vai separar cada pontinho como esse aqui é um objeto, é um defeito encontrado. Nesse caso aqui ele encontrou 62 defeitos. Mas a gente percebe que ainda tem aqui alguns defeitinhos aqui que ele não encontrou. Talvez pode ser faltou uma parametrização, a erosão, a dilatação não foi tão bem setada, né? A ideia é fazer com que esse encontro do limiar e da erosão da dilatação seja algo mais dinâmico, que seja feita mais de forma autônoma também. Aqui no algoritmo a gente faz na mão, né? Verifica, vê o histograma de qual ponto é o mais proeminente em determinada imagem, eu seto na mão e ele busca encontrar. Mas com esses pequenos testes a gente já consegue perceber que é possível rastrear o defeito. Esse defeito, todos esses tratamentos, eles são feitos em tempo real, se a gente quiser rodar local, né? A ideia é que seja feita a inspeção em tempo real, não estática, para justamente conseguir embarcar em um equipamento e esse equipamento fazer essa captura em tempo real e
e tentar ter o máximo de mapeamento possível desses possíveis defeitos. Tá? Então, trazendo um pouco para projetos futuros aí que eu quero, a minha ideia é justamente embarcar esse algoritmo num sistema de microprocessamento. Hoje roda no meu computador, mas a ideia é embarcar num microcontrolador em que a gente possa colocar, adicionar num drone ou, de repente, num outro robô e fazer experimentos em tempo real. A ideia é de colocar numa placa de microprocessador. Aqui eu trouxe exemplo a Raspberry, mas poderia ser uma NVIDIA ou alguma placa um pouco mais poderosa. A tendência é que a gente tenha melhor exatidão aí nessa inspeção, né? Então, mas de uma forma barata para experimentar, a gente consegue embarcar e fazer alguns experimentos em tempo real, né, utilizando a biblioteca open source, que é a OpenCV, uma biblioteca bem poderosa, muito utilizada. Diversas literaturas que eu tenho lido utiliza muito essa biblioteca. Então, é possível fazer experimentos, não precisa, por exemplo, embarcando num drone, a gente não precisa alimentar com umbilical, a gente pode colocar com bateria, ele tem boa capacidade de fazer esse processamento. Tá? Enviar essas imagens também por internet, aí já paralelo com outros trabalhos, fazer a compressão da imagem, enfim, a gente vê conexões com vários outros trabalhos. Então, a ideia é justamente criar uma bancada de aquisição para deixar um legado na FURG, e acho que também a gente gera uma publicação, também a gente consegue gerar dataset em algumas inspeções, alguns. A ideia é gerar um protótipo, né, para justamente também dar continuidade, outros colegas também conseguir adicionar experimentos em si. Aqui algumas referências que foram utilizadas para esse workshop em específico, tá? No meu trabalho eu tenho visto outras referências. Em princípio era isso, muito obrigado por disposição. Ótimo. Vinícius, tu vai trabalhar, a tua proposta é onshore, né? A minha proposta é fazer um protótipo, professora, para inspeção, o que me está mais próximo, né? No caso, onshore. Então, se eu fizer esse protótipo, no caso, eu posso ir num container ou ir até no porto, tentar fazer algum tipo de inspeção local e em tempo real para verificar algum tipo de corrosão em uma estrutura mais próxima ao mundo real. Certo. Para vocês que entraram esse ano, a ideia hoje desse workshop é exatamente vocês mostrarem tudo que já conseguiram assimilar do assunto. Eu acho que se tivesse um bom estudo em termos de estado da arte, eu acho que tu tens um bom embasamento. E agora é realmente definir. Lembrem que vocês têm praticamente um ano mais. Né? A ideia é esse próximo ano debruçar. Porque às vezes quando a gente vê as várias opções, a gente vê, a gente fica meio enlouquecido, né? E quer fazer tudo. A gente tem que definir exatamente aquilo que dá para fazer dentro. O meu orientador, ele não estava muito nessa área, então acaba que eu estou entrando num meio novo assim para mim, né? Eu fazia a inspeção em outras áreas, mas acredito que tem convergência com os colegas, acho que tem bastante coisa que a gente possa agregar e estou à disposição para conseguir, para contribuir aí. Isso aí, vocês têm até o fim do mês para definirem mais ou menos aquilo que onde vão trabalhar, né? Com a entrega do plano de trabalho. Então, te detém, tu abrisse um monte, fizesse vários estudos, então, eu acho que o teu leque está bem grande, agora tu tem condição de definir aquilo que tu realmente vai conseguir fazer, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não?